ele está embutido no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. E então diz-nos logo no início, uma passagem que está em Mateus, no capítulo 5, 17 e 18, que diz-nos assim: não penseis que eu tinha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota e um único ponto. Ora, muito bem. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, esta mensagem que Jesus deixou, há aqui uma frase que é um feixe de luz que atravessou 20 séculos, ou melhor, 19 séculos, sobre denso nevoeiro. O nevoeiro da ignorância, o nevoeiro da falta de consciência, mas que a partir do século XIX, este nevoeiro começou-se a dissipar e começou-se a tentar perceber melhor qual era este feixe luminoso que Jesus deixou bem vincado. E então este feixe é: não penseis que eu vim destruir a lei, mas eu não a vim destruir, mas cumpri-la. Esta é uma afirmação que aparentemente não tem assim grande significado, ou seja, na forma ela é extremamente simples, mas ela traz-nos um conteúdo extremamente rico, que nos deve fazer pensar e refletir. E aqui é que, com a vinda da doutrina espírita, esta frase foi bem pensada por Kardec, bem estudada e que nos deixou grandes reflexões. Reparemos, quando Jesus diz assim, não vim destruir a lei, nós perguntamos, será que Deus pode se contradizer? Será que Deus, o Criador, criou a lei e Jesus diz, não vim destruir a lei? Quando ele diz, não vim destruir a lei, aparentemente dá a entender que a lei pode ser destruída. Só que ele não a veio destruir. E nós perguntamos, sendo uma lei divina, eterna, justa, como poderia Jesus, o Espírito mais perfeito que a humanidade já conheceu, vir anular essa lei? Como é que nós podemos interpretar esta situação? Porque reparemos, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas pelo contrário, vir cumpri-la, ou seja, dá-nos aqui a entender que há essa possibilidade. Mas então havia aqui uma derrogação à própria lei. Ou seja, Deus deixaria de ser imutável, deixaria de ser perfeito. Qual é o sentido da frase de Jesus? Não venho destruir a lei, eu venho revelar o seu conteúdo. Eu venho mostrar a essência da própria lei. Qual é a lei que Jesus vem destruir? A lei humana. Aquela lei pela qual Moisés teve que fazer ajustamentos para que o homem pudesse, por imposição, cumprir a lei de Deus. Então, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, Jesus está a dizer assim, eu vou-vos mostrar como é que se lê a lei. Como é que a lei é interpretada. E aqui no Evangelho primeiro, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um convite, quem ler realmente o capítulo do princípio ao fim, percebe que este capítulo é um convite aqui à nossa maturidade espiritual. Porque esta lei, estes ensinamentos vão nos dar precisamente reflexões, vem nos mostrar algo que é extremamente claro, que Deus educa a humanidade por fases, por etapas. Porquê? Porque nós, humanidade, não estamos aptos a compreender na infância da humanidade da mesma forma que compreendemos na parte mais avançada da nossa evolução. Da mesma forma que um pai não vai pedir responsabilidades à criança como pede a um filho adulto.
Tudo bem no seu tempo. Então este primeiro capítulo vem-nos precisamente mostrar quais são as sequências, quais são as fases de que a lei, a mesma lei, sempre a mesma lei, ela torna-se compreensível mediante a época, mediante a cultura, mediante o estágio evolutivo da própria humanidade. E começamos logo a falar, no princípio deste capítulo, a falar da lei, que a lei é eterna e imutável. Ora, se a lei é eterna e imutável, ela é perfeita. Ela é perfeita. E se ela é perfeita, porquê que ela é perfeita? Porque ela é a expressão do próprio Criador. Quantas vezes nós ouvimos dizer, ou quantas vezes nós já dissemos, que Deus se revela através das suas leis? Quantas vezes nós já ouvimos falar nisso? E se a lei é perfeita, sendo Deus perfeito, justo e bom, porquê é que nós, muitas vezes, quando a vida não está a favor, quando nós estamos a passar por circunstâncias desafiadoras, que nos leva a situações de sofrimento mesmo, emocional, sofrimento físico, nós muitas das vezes dizemos assim, Deus não é justo. Como é que nós podemos dizer isto? Nós, que vamos tendo uma interpretação clara de que a lei de Deus é justa, é eterna, é imutável, como é que nós conseguimos dizer uma coisa destas? Que Deus não é justo. Mas quando a vida nos corre a favor, quando tudo corre às mil maravilhas, Deus é bom, Deus é Pai. Ora, meus amigos, qual é a função deste primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? É precisamente que nós tomemos consciência de que a lei é sempre a mesma. Se ela é justa quando a vida nos corre bem, ela é justa quando a vida não nos corre tão bem assim. E o curioso é que muitas das vezes nós ouvimos nas nossas orações: obrigado, Pai, pelas coisas boas que me dás e pelas coisas menos boas que me dás. Desde quando Deus nos dá coisas menos boas? Desde quando? Ai, mas eu fui acometido de uma doença fatal. E é uma coisa menos boa. Para quem? Para quem é que ela é menos boa? Para o corpo, não para o espírito imortal. Então é importante, meus amigos, porque é que eu estou a incidir sobre isto? Porque muitas das vezes, de uma forma muitas vezes impensada, quando nós dizemos Deus não é justo, nós estamos a cometer uma atrocidade. E isto pode ter impacto extremamente negativo naquilo que foi o nosso processo evolutivo desta existência. Todo um trabalho que nós fizemos ao longo de vários anos, por uma sensação de revolta interior, nós deitamos tudo a perder. Porque não pensamos. E nós temos que ter o cuidado. Porque o que consporca ao homem não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Disse Jesus. O que consporca ao homem não é o que entra pela boca. Quando ele falou, quando eles disseram que então os teus discípulos não lavam as mãos, não te preocupes com isso. O que consporca ao homem não é o que entra, é o que sai pela boca. Porquê que é o que sai pela boca? Porque é o que nos vai na alma. Porque nós falamos aquilo que estamos a sentir. E pelo fruto se conhece a árvore. Ora, se nós adotarmos esta consciência de que a lei de Deus é justa, é boa, é sábia, seja em que circunstância for que nós estejamos, seja ela qual for, Deus continua a ser bom, Deus continua a ser justo. Então o que é que muda? É o homem.
O homem é que tem que ir mudando a sua forma de avaliar a lei, analisar a lei, e não a lei que muda de acordo com a evolução do tempo. Não, a lei é sempre a mesma. Nós, homens, é que na medida que nós vamos escalando a montanha do saber, nós vamos dando uma interpretação mais clara à própria lei. E por isso é que nós dizemos, mudam as épocas, as culturas. Se nós formos à história, nós verificamos que a humanidade passou por várias fases, várias eras. E em cada era, na transição de uma era para outra, houve sempre revoluções. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais de consciência. Antes de Moisés, havia a lei politeísta. Era preciso aqui haver uma transição. E nesta transição gerou-se o quê? Grandes convulsões. Então, meus amigos, cada criatura, cada um de nós, recebe a lei de acordo, e a lei sendo este feixe de luz, nós recebemos a lei de acordo com a janela que nós construímos. E a luminosidade passa para dentro de nós de acordo com o tamanho da janela que nós construímos. Por isso é que nós temos uma interpretação da lei, eu terei uma, cada um de vocês terá outra. Outros povos terão outra. São conquistas que cada um de nós temos que fazer. Por isso é que Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, olhem a pergunta. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não há pergaminho maior para escrever a lei do que a própria consciência. Porque com o nosso desenvolvimento pessoal, seja no nível moral, seja no nível intelectual, nós vamos interpretando a lei e vamos tendo uma maior sabedoria, um melhor conhecimento da própria lei e vamos nos ajustando cada vez melhor à própria lei. Por isso é que o progresso espiritual, ele é feito paulatinamente. Ele é feito gradualmente, pacientemente e de uma forma educativa e nunca punitiva. A lei não nos pune, nós é que nos punimos a nós próprios. É algo que nós temos também de pensar, porque faz parte da lei. Se nós estamos a passar por momentos menos agradáveis, Deus não se mete nisso. Deus tem as suas leis. E nós é que fizemos. Nós violamos a lei. Nós quisemos colidir contra a lei. Mas a lei é mais forte, porque a lei é imutável. E então ela faz retorno. E nós vamos sofrer as consequências desse impacto que nós tivemos perante a lei. Ora, mas era preciso que a lei fosse tornada conhecida ao homem. E cá está a grande revolução. A revolução da era do politeísmo para o monoteísmo. E então Deus envia Moisés para realmente dar a conhecer à humanidade, ao povo, a lei de Deus. Só que Moisés vem numa história da humanidade em que o homem caminhava na rudeza, roçava a animalidade ainda, a insensibilidade era total. O desrespeito do homem pelo homem era total. Ora, como é que aquela lei divina podia sensibilizar os homens da época? Era muito difícil. É então que era preciso impor limites claros, firmes e muitas das vezes severos. E foi isso que Moisés fez. Criou leis, sob o suporte da lei divina. Moisés o que é que faz? Cria leis ajustadas para poder punir o homem.
E então temos a lei divina, que são os 10 mandamentos, como todos nós sabemos, e temos a lei civil, que era uma lei disciplinadora e adaptada àquele povo, àquela época. Para quê? Para que, pelo temor, pudesse ele tentar impor a lei divina. E reparemos, um dos mandamentos da lei de Deus, não matarás. Ok. Àquela época, um homem que matasse outro, qual era a consequência? Era morto. Então há aqui um contrassenso. A lei diz, não matarás, mas depois Moisés, pela lei civil, mataste, morres. Ora, era preciso, não roubarás. Exatamente igual. Se alguém roubasse a casa do outro, ele era despejado, era roubado, e depois ele e a família ficavam na miséria. Tudo contrassensos, mas era preciso impor a lei do não matarás pelo medo. Mas era necessária para aquele povo, era necessário, porque o não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, são verdades eternas. Esta é a lei divina. Há 4.000 anos, há 10.000 anos, daqui por 100.000 anos, não matarás, não roubarás, honrarás teu pai e tua mãe, são verdades absolutas e inabaláveis. Ora, as leis civis, aquelas leis que Moisés criou, tinham um caráter educativo. Educar e de uma forma transitória. À medida que o povo ia se ajustando, ia compreendendo, elas iam tornando-se mais acessíveis. Serviam precisamente para conter os impulsos do próprio povo. Moisés foi, acima de tudo, um educador espiritual, um disciplinador. No entanto, era preciso, numa outra era, envolvidos 2.000 anos, era preciso mudar o paradigma da aceitação da lei pela imposição, pela aceitação da lei pelo convite, pela sugestão. E então vem o cumprimento da lei pelo amor. É quando surge Jesus. E se nós repararmos, quando Moisés vem trazer a lei ao povo, a revolução que deu, os tumultos que aquilo deu, porque o povo não estava habituado àquilo. Quando Jesus vem trazer a lei, mostrar a lei, a mesma lei, mas agora de uma outra forma, através de um convite, de uma sugestão, os tumultos que deu essa novidade, essa boa nova. Porquê? Porque Jesus veio não para rasgar o passado, não para colocar o manto, mas precisamente para quê? Para abrir umas portas para o futuro. Só que isso, meus amigos, trazia algo que iria arrasar com preconceitos já instituídos nas próprias sociedades, nos homens de poder. Interesses que já estavam consolidados precisamente nas hierarquias. E quando Jesus vem trazer a lei de Deus, ou mostrar a lei de Deus por uma outra forma, não por uma imposição, mas por uma sugestão, tudo isso levou a grandes tumultos, de tal forma que Jesus foi um dos principais sacrificados relativamente a isso. Então Jesus o que vem fazer? Não veio revogar a lei. Ele veio trazer a lei, veio colocar a lei num ponto de sublimidade que ela realmente merecia. Quando Moisés diz assim, não matarás, Jesus vai muito mais longe, respeitando precisamente aquela lei. Jesus diz, todo aquele que odeia, todo aquele que tem inveja, todo aquele que é ciumento, todo aquele que é hipócrita, todo aquele que é preconceituoso, já matou no seu coração. Tão simples quanto isto. Porque é que Jesus está a dizer? Jesus está-nos a pôr a responsabilidade em nós, daquilo que nós devemos realmente fazer e perceber como devemos nos comportar perante a lei.
Então, se antes a lei de Moisés no tempo de Moisés, ela é julgada pelo ato, Jesus não. Jesus vai pela intenção, preocupa-se pela intenção. Precisamente é que Jesus disse, numa passagem, e já me vou repetir, pelo fruto se conhece a árvore. Porquê? Porque é no sentimento. Qual é o fruto do homem? Muitos dirão, é o pensamento. Não é o pensamento. É o sentimento. É o sentimento. Porque reparem, meus amigos, ninguém tenta arranjar um estratagema para trair alguém, para ferir alguém, se não lhe guarda um ressentimento, se não lhe guarda um sentimento de ódio, de vingança, ou de género. Se eu tenho alguém por quem eu guardo estima, eu não vou armar uma arapuca para o prejudicar, ou vou. Não é? Eu, se vou armar uma armadilha, fazer qualquer coisa para prejudicar alguém, é porque eu nutro um sentimento de ódio, de vingança, de revolta perante daquela pessoa. Ora, o meu sentimento é o meu fruto. E então o que é que Jesus diz? Olha para dentro de ti. Faz brilhar a tua luz. Porque é na tua luz que está o cumprimento da lei. Então Jesus não está preocupado com o ato em si, mas com a intenção com que nós praticamos o ato. A intenção é prioritária. Reparem como a mudança de paradigma está aqui imposto na mensagem de Jesus. É aqui nesta mudança, é neste paradigma que acontece a grande mudança através, enquanto que antes era pela letra morta, a lei era imposta pela letra morta sem sensível, Jesus fala ao Espírito vivificante. Enquanto antes a lei era imposta pelo medo, Jesus mostra a lei pelo amor. A mesma lei. A mesma lei. De uma obediência que era imposta de uma forma exterior, Jesus convida-nos à transformação interior. Não tem nada a ver. A beleza com que nós podemos compreender e aceitar a lei de uma forma amorosa ou respeitar a lei de uma forma impositiva. Ora, é esta mensagem que Jesus nos traz. Jesus pega na lei do Monte Sinai, coloca no coração das pessoas. Para que nós pudéssemos refletir. E então, ao refletirmos, nós passamos a ter um sentido de responsabilidade e um querer e uma motivação muito maior para irmos ao encontro do chamamento de Deus. A lei deixa de ser uma ameaça para ser um convite. À bondade, à tolerância, à compreensão, ao perdão. É convidar-nos a respeitar o nosso semelhante, a respeitar a natureza, a respeitar os seres inferiores da criação. Mostra-nos, através desta lei, que Jesus nos mostra, pela sua forma de nos mostrar a vida, mostra-nos que não vale a pena só evitar o mal. Não fazer mal não é fazer bem. Olha que maravilha. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz bem. Não fazer o bem já é o mal. Então o convite de Jesus, isto não chega. Nós temos que procurar fazer o bem. É a mesma história quando se nós temos possibilidades, coitadinho, olha, está ali a tremer de frio, mas não põe a mão. Não fez mal nenhum, mas também não o ajudou. Onde é que está a caridade? E Jesus disse, não. Aquilo que tu fizeres a estes pequeninos é a mim que o fazes. É esta a mesma lei. Qual é o primeiro mandamento da lei? Segundo a lei de Moisés, segundo a lei de Sinai. Ama a Deus sobre todas as coisas. Como é que nós podemos amar a Deus se nós desrespeitarmos até um animal?
Nós já estamos com maturidade espiritual para percebermos isto. Nós não precisamos que a lei seja desdobrada em 10 elementos. Nós precisamos de compreender o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu posso amar a Deus se eu não respeito o meu pai ou a minha mãe? Como é que eu posso amar a Deus se eu não respeito ou se uso de subterfúgios para me ficar bem na vida, não importando quem fica mal? É esta lei, a mesma lei que Jesus nos vem trazer. Ele não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir. Cumprir em que sentido? Não no sentido de obedecer mecanicamente à lei. Não é isso. Jesus nunca se preocupou com isso. Quando Jesus diz bem cumprir, significa dar-lhe plenitude. Mostrar a substância da própria lei. Como é que Jesus cumpriu a lei quando andou aqui na Terra? Ensinando-nos a amar os inimigos. E nós às vezes nem os amigos amamos. Bem-nos ensinar a dizer que não perdoa 7 vezes, mas perdoa 70 vezes 7 vezes. De tal ordem que o último ensinamento que Jesus nos deixou foi segundos antes de morrer. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Ensinar-nos o perdão. Mas haverá alguém na face da terra que tenha cumprido a lei como Jesus a cumpriu? E é que Jesus não nos ensinou com palavras doces. Jesus ensinou-nos através do seu exemplo. E ele não disse fazei, fazemos. Mas sempre com o mesmo sentido, dando-lhe esta plenitude, dando esta sublimação à lei. Porque é uma lei de Deus. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Isto é complicado. Porque a vida, muitas das vezes, e nós muitas vezes usamos o subterfúgio, mas nós não somos perfeitos. Nós aqui nós tentamos sempre, porque dificilmente nós assumimos os nossos erros. Dificilmente. Nós arranjamos sempre qualquer desculpa, qualquer justificação para os nossos erros. Mas nós temos que ter a humildade de percebermos que nós somos pessoas que falhamos. E se nós, como nos ensinou Jesus aqui, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, nós devemos fazer isso porque nós também somos sujeitos ao perdão dos outros. Estamos sujeitos ao perdão dos outros. Esta é a realidade, a nossa realidade espiritual. É por isso que nós estamos neste mundo, onde o sofrimento predomina na humanidade. Porque nós ainda valorizamos muito mais a vaidade, o orgulho, o preconceito, do que propriamente a humildade, a tolerância, a compreensão, a paciência. E nós devemos entender isto. Por isso é que o Cristo não combateu a lei. Ele combateu a hipocrisia, o orgulho espiritual e o formalismo vazio. Quantas vezes Jesus disse, hipócritas, vós vos assemelhais a sepulcros, todos pintadinhos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Porquê? Porque não é o que entra na boca que consporca ao homem, é o que está dentro, é o que sai da boca que nos consporca. E nós muitas das vezes nem sabemos conforme estamos. A lei sem amor, ela torna-se insensível.
vazia, sem sal, digamos assim. Mas o amor sem lei, nós sentimos-nos perdidos. Não temos um fio orientador, não temos um fio condutor para nos podermos dirigir ao longo da vida. O que é que Jesus veio fazer? Veio juntar a lei ao amor. E então aí sim, nós podemos realmente, juntos, juntando as duas coisas, através do amor, respeitando a lei, o melhor que nos for possível, nós podemos ser criaturas de bem. Sermos criaturas de bem. Brilhe a vossa luz. Vós podeis ser deuses. Vós podeis fazer as coisas que eu faço e muito mais. Se o quiserdes. Foi isto que Jesus nos ensinou. Jesus colocou-se ao nosso nível. Um homem daquela grandeza. Um espírito daquela magnitude. Vós podeis fazer o mesmo que eu faço, se o quiserdes. E nós não queremos. Está bem, mas a evolução de Jesus é maior. Claro, ninguém está... Deus me livre, estamos agora aqui a comparar, a fazer comparações entre nós e Jesus, não é isso. Mas será que nós estamos a fazer o esforço suficiente para sermos o melhor que podemos ser? Será que realmente nós estamos a pôr as fichas todas, a carne toda no assador para sermos pessoas de bem? Ou estamos a deixar o tempo rolar? Foi isto que Jesus nos veio dizer. Olhem as bem-aventuranças. É este o propósito. Se nós queremos, porque a lei que Jesus nos traz e que o Espiritismo bem consolidar é um convite a uma filosofia de vida completamente diferente. Uma forma de nós nos relacionarmos uns com os outros de uma forma completamente diferente. E é por isso que uma nova mudança, numa era completamente diferente, surge no século XIX, com a vinda da doutrina espírita. O Espiritismo veio fazer cumprir a promessa do Cristo. Quando ele diz, eu vou para o Pai e lhe rogarei que vos mande um outro Consolador. E este Consolador está cá. Desde 57. Desde 1857. Este Consolador está cá. Este Consolador que não veio criar nenhuma nova moral. Este Consolador que não veio inventar nada. Não veio trazer nada que não fosse já divino. Este Consolador não veio substituir o Evangelho de Jesus. Nunca na vida. O que é que o Espiritismo veio fazer? Veio explicar o Evangelho. Explicar as palavras de Jesus. Veio aprofundar, entrar no pensamento, procurar entrar no pensamento do Cristo para que nós possamos perceber o verdadeiro sentido das palavras do Cristo de uma forma racional e compreensível. Porquê? Porque a doutrina espírita, ela não foi elaborada por homem algum. Ela veio pelo Espírito, pela pleia de Espíritos, comandados pelo Espírito de verdade. Aqueles que melhor se identificavam com o Cristo, aqueles que melhor compreendiam o pensamento do Cristo. E é essa mensagem que deixaram a Allan Kardec. Então, o Espiritismo vem precisamente consolidar aquilo que foi as palavras de Jesus. Quando ele diz, eu vos enviarei outro Consolador, rogarei ao Pai para vos enviar outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Ou seja, se vai ensinar todas as coisas, é que sinal que Jesus não ensinou tudo. Coisas novas eram precisas. E vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Porquê? Porque foram esquecidas ou foram mal interpretadas.
É este o papel da humanidade, é este o papel do Espiritismo. É esta a função da doutrina espírita. Não vem criar nova moral, não vem substituir evangelho nenhum. Engraçado, quando eu comecei a entrar na doutrina espírita e dizia um capítulo, não sei o quê, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz, olha, isto é uma doutrina que tem evangelhos. E só depois é quando eu comecei a comparar, afinal o Evangelho é o mesmo. As parábolas, as passagens são exatamente as mesmas. É exatamente a mesma coisa. Qual é a diferença? É a forma como se interpreta as passagens e as parábolas de Jesus. O Espiritismo cumpre precisamente este papel que Jesus fez e acentuou e consolidou do que o Espiritismo vinha cá fazer. Bem mostrar a doutrina espírita, bem mostrar a justiça de Deus pela reencarnação. Ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Está em João 3,3. Até Nicodemos deu um nó no cérebro quando pergunta, mas mestre, como é que pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe? E disse, tu não percebes as coisas da terra, como é que queres perceber as coisas do céu? 1800 anos depois era preciso vir alguém explicar isto. É o que eu estou a dizer, recordar tudo o que o Cristo tinha dito, de uma forma diferente, mas sempre com o mesmo objetivo, sempre com o pensamento no Cristo e não adulterando o pensamento do Cristo. Ele vem ensinar-nos, a doutrina espírita, a função da lei de causa e efeito. Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferros mata, com ferros morre. A lei de causa e efeito. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta e lança ao mar. Como é que nós podíamos interpretar isto sem esta grandeza da doutrina espírita para entrarmos no âmago do pensamento do Cristo, através desses espíritos sublimes que nos trouxeram esta mensagem? A continuidade da vida. A vida para além da vida. O meu reino não é deste mundo. A forma sublimada como a doutrina espírita explica o que é a vida para além desta vida. E não uma vida espiritual consignada ou restrita a locais restritos. Não, uma vida em abundância. Uma vida em plenitude, uma vida social, uma vida onde nós crescemos, continuamos a evoluir, continuamos a confraternizar, continuamos a viver em sociedade, a manter os nossos relacionamentos. Uma vida que é a continuidade desta vida. A vida no seu melhor. Bem-nos a doutrina espírita diz a responsabilidade espiritual de cada um. A cada um segundo as suas obras. Então, meus amigos, é o Cristo que nos diz isto. E é aqui que a doutrina espírita nos vem explicar. Então, porquê se a cada um segundo as suas obras, porquê é que nós vamos culpar Deus pelas coisas menos boas que nos acontecem? Se a cada um segundo as suas obras, o que é que nós queremos mais? Saibamos ter a humildade suficiente de perceber, ó Pai, se é assim que eu tenho que passar, seja feita a tua vontade. O Cristo, que não precisava de passar pelo que passou, olha o que ele disse. Pai, livra-me deste, tira-me este cálice. Mas se a tua vontade é esta, seja feita. E ele não estava ali a cumprir nenhuma pena de talião. Ele estava a cumprir uma missão. Então o Espiritismo nunca veio para se sobrepor ao Cristo, ele está ao serviço do Cristo, que é completamente diferente. O Espiritismo procura falar-nos à razão, sem violentar a fé de ninguém.
A doutrina espírita abraça qualquer pessoa, independentemente do seu credo religioso. Procura expor os seus pontos de vista, respeitando a fé de cada um. Procura consolar, sem criar ilusões. E é muito importante aqui, meus amigos, consolar, sem criar ilusões. Porque muitas das vezes, de uma forma equivocada, nós chegamos a pensar que vir para a doutrina espírita é que temos o problema resolvido. E que vai-se meia dúzia de passos e não sei o quê, vai-se ao centro, e a vida fica logo a correr às mil maravilhas. Não é verdade. Não há milagres, meus irmãos, meus amigos. A consolação que a doutrina espírita nos dá é assim: se eu estou a passar por um momento menos bom, há algo por trás que me faz passar por isto. O que é que eu tenho que fazer? Aceitar e pedir força, coragem, determinação, paciência, humildade para saber encarar a dificuldade. Lutar contra ela, sim, com todas as minhas forças, mas ser humilde para a saber aceitar. Eu não sei como é que vocês aqui fazem a nível dos nomes para as vibrações. Nós, no nosso centro, nós colocamos, tem uns papelinhos, fulano, beltrano, depois sembrado, isso aqui, depois observações. Queria que me tirasse isto, eu estou doente por isto, queria que corresse bem isto, queria que corresse... Nunca vi lá, eu já lá estou há 30 anos. Eu nunca vi lá um único papel que diz assim, que me dê forças para eu saber enfrentar a minha dificuldade. Que me dê coragem e paciência para saber enfrentar o meu marido, ou a minha esposa, ou os meus filhos. Não. É tudo, tira-me, ajeita-me. A doutrina espírita não faz isso, meus irmãos. Não faz isso. Se nós estamos a passar por uma dificuldade até de relacionamento, nós temos que perceber que temos que lutar o melhor que nos for possível para apaziguar tudo isso. Pedir lucidez que nos ilumine para sabermos gerir a situação. É isto. A consolação está aqui. Para quê? Para que nós não nos revoltemos contra o Cristo ou contra Deus. E saber aceitar. Porque nós somos os artífices das nossas virtudes e dos nossos malefícios. Somos nós. E a dor não é punitiva. Ela é conselheira. Lembremos-nos disso. A dor, ela não é punitiva, ela é conselheira. A função dela não é castigar, é alertar. Algo está errado. Se eu meter a mão em cima de uma chapa quente, dói. O que é que eu tenho que fazer? Eu tinha que tirar a mão. Porque é da lei. Algo quente não queima. Se eu estou a passar por um processo, eu tenho que tentar me reajustar a esse processo. Isto é da lei. Lei de causa e efeito. Faz parte das leis naturais. Então, qual é a conclusão para terminar? Para terminar, depois de tudo isto, qual é a pergunta que nós temos que fazer? Será, qual é a lei? Ou será melhor dizer assim, como é que eu estou a viver a lei? Como é que eu me estou a comportar no meu dia-a-dia perante a lei, que é a mesma desde há 4.000 anos atrás? Mas nós hoje, com uma maturidade espiritual um pouquinho mais lúcida, como é que eu estou a viver a lei?
A lei hoje já não se chama os 10 mandamentos do Monte Sinai, mas se calhar chama-se amor no cotidiano. Justiça com misericórdia. É tão fácil nós dizermos mal uns dos outros. É tão fácil nós fazermos julgamentos arbitrários, às vezes sem sabermos o que estamos a dizer. E nós estamos numa época, numa era... Meus amigos, reparem, para terminar mesmo, nós estamos ansiosos pela regeneração, que estamos a entrar num período de transição. E nós esquecemos de um detalhe, um pequenino detalhe. É que se o mundo Terra passar a regeneração, mas nós não nos regenerarmos, nós não acompanhamos o mundo. Porque não há sintonia vibracional. Então nós somos expulsos do planeta Terra, porque o planeta Terra tornou-se de regeneração, mas nós continuamos de provas e expiações. Nós continuamos a ser criaturas fracas. Então não temos cabimento no mundo da regeneração. Aproveitemos então a transição, meus amigos, para refletirmos perante a lei. Como é que estamos a viver a lei? Como é que a estamos a viver? Como é que eu me posso ajustar à lei? Qual é a minha filosofia de vida? Para que realmente eu possa saber perdoar com responsabilidade. Porque perdoar é tirar um peso de cima de nós que não fomos nós que o carregamos. Foi alguém que o carregou. E nós não precisamos levá-lo aos ombros. Saibamos perdoar. É difícil algumas vezes. É difícil. Mas ninguém está a dizer que é fácil. De todos os homens ilustres, os santos da terra que passaram, qual deles teve uma vida fácil? Qual deles? Abraão foi posto à prova que teve que matar para matar o filho. Moisés teve que conduzir o povo e não conseguiu entrar na Terra Santa. Jesus foi crucificado e morto. Todos os outros que vieram após, João Batista cortaram-lhe a cabeça. Os apóstolos foram dizimados. Não houve nenhum que esteve sentadinho de poltrona a vida toda. Os grandes e os ilustres seguidores do Cristo e seguidores de Deus, todos eles tiveram uma vida difícil. E nós que nos consideramos cristãos, o que é um cristão? É um pequeno Cristo. É um pequeno Cristo. E nós às vezes, com uma unha encravada, fazemos uma tempestade num copo d'água. Então, meus amigos, a lei não é um peso em cima de nós. Ela é uma luz que ilumina o nosso caminho. Saibamos vislumbrar essa luz, porque Jesus não veio destruir nada, veio nos ensinar-nos a sermos melhores. E o Espiritismo diz-nos uma coisa engraçada. Fora da caridade não há salvação, porque fora do amor não há lei que seja cumprida. Muita paz para todos.